Glória a Deus, eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero, nesse momento, glorificar a Deus por essa rica oportunidade e saudar os irmãos aí que estão aí na Igreja Congregacional em Jequié. Um grande abraço, né, a essa família missionária, pastor Diógenes, missionária Wendy, né, que Deus abençoe vocês ricamente, essa família linda. Obrigada por essa oportunidade que vocês estão me dando. É com muita gratidão, com muita alegria que nós estamos aqui. Deixa eu me apresentar antes de a gente dar procedimento. Eu sou a missionária Cristiane Nonato Damasceno e hoje nós estamos aqui, né, junto com meu esposo, o pastor Ronaldo Brito Damasceno, que manda um abraço para a igreja, que manda um beijo. E nós estamos aqui para a glória de Deus, pastoreando a Igreja Batista Missionária Resgate, que fica na Max Pura. Também temos uma congregação que fica em São Caetano. Além de pastorear a igreja, nós estamos querendo abrir um campo agora em Serrolândia, a partir de janeiro. E também a gente está na direção do curso básico em teologia Casa do Oleiro. Bom, o pastor Diógenes me deu, né, um desafio, que é para falar sobre chamado e vocação. Para mim esse é um tema que eu fico muito à vontade, porque eu tive uma experiência muito grande nessa área de chamado e vocação. Eu tenho 30 anos, né, de convertida, eu vou fazer 31 anos de convertida, e tenho 20 anos no ministério. Então, uma caminhada aí, né, que pela misericórdia de Deus o Senhor nos chamou, e durante esse tempo eu tenho aprendido muito com Deus. Deus tem feito me andar, né, em verdes pastos, momentos difíceis, né, mas a gente sabe que a caminhada, o chamado, é um chamado também para seguir a Cristo no seu sofrimento. E eu convido você nessa noite, você que está aí, meu irmão, né, para que a gente possa juntos, né, pensar, refletir um pouco sobre vocação de chamado. Eu vou ter uma experiência de chamado, né? Não sei se no meio, no final, a gente vai deixar o Espírito Santo agir. Eu queria que fosse uma coisa bem tranquila. Eu quero começar com um texto que está em Romanos. Eu quero convidar você, mesmo que seja pelo vídeo, né? Quero convidar você, meu irmão, minha irmã que está aí. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que eu amo, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem? Os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Com relação à chamada, a gente precisa quebrar alguns paradigmas. Por quê? Porque tem muita gente que atrapalha um pouco a questão de chamado específico, né? E a gente precisa entender que todos somos chamados. Deus chamou a sua igreja, Deus convocou todos os santos, todos os remidos. Em Efésios capítulo 4, no versículo 1, Paulo ele fala: como prisioneiro no Senhor, rogo-nos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Todos nós recebemos uma vocação para glorificar a Deus, uma vocação para exaltar o Senhor, para ser igreja, sal da terra e luz do mundo. E muitas vezes a gente pensa que o chamado é especificamente para os missionários, aqueles que vão abrir igrejas, aqueles que sabem pregar, mas o chamado de Deus é uma convocação para todos os santos, uma vocação digna. Deus nos chamou como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Quando a gente entende que esse chamado ele é universal, quando a gente entende que Deus nos chamou com um propósito, né, de pregar a sua palavra, de ganhar vidas, de exaltar o nome do Senhor, muitas vezes a gente quebra paradigma, mas fulano foi chamado, mas Deus chamou fulano. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse chamado específico, esse chamado geral, né? Então, o chamado de Deus, ele não é uma prerrogativa exclusiva de homens, e ele também não está preso só ao Novo Testamento, como esse texto que a gente viu aqui, né, em Romanos, que Deus nos chamou, né, para uma santa, para uma digna vocação. Mas Deus, ao longo da sua história, ele chamou vários homens. A gente vai ver isso no Antigo Testamento, a gente vai ver isso no Novo Testamento. Deus chama Israel, povo de propriedade exclusiva. O chamado de Israel era para quê? Para glorificar o nome do Senhor entre as nações. Israel não foi um povo que foi chamado com exclusividade
porque eles eram bons, está lá escrito em Deuteronômio. Mas Deus falou, eu chamei vocês para que vocês, né, fosse bênção para as outras nações. Então o chamado de Israel é um chamado especial. Deus chama Abraão. Sai da tua terra, Abraão. Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te conduzir. O chamado de Abraão era para fundar uma grande nação. Deus chama esse homem, né? E ele vai, ele tem que ir. Ele não sabe muito bem o que está acontecendo, mas ele ouve o chamado de Deus e ele vai. O chamado de Deus muitas vezes nem sempre é muito compreensível no início. É uma caminhada, a gente vai obedecendo, a gente vai ouvindo. E Deus vai falando aos nossos corações. Tem muita gente que Deus fala ao coração, pega a mala, Deus está me chamando. E muitas vezes o chamado ele é a cada passo que eu vou dando, a cada passo que eu vou ouvindo, que eu vou verdadeiramente ali interagindo com Deus, obedecendo. Deus ele vai trazendo nuance, Deus vai trazendo claridade. E isso aconteceu comigo, né? Eu me converti aos 19 anos de idade. Eu vou contar aqui, né? Vou permear e a gente vai trabalhando. E logo no início, assim, Deus falou comigo do meu chamado. Eu não sabia exatamente, né? O que era ser missionário, o que era o chamado. Mas ali já nas minhas primeiras caminhadas cristãs, Deus já tinha falado comigo sobre eu me voltar para Ele, eu me dedicar exclusivamente para a obra do Senhor. Não foi uma coisa muito fácil para a minha família, porque eu sou filha única de mulher. São 4 filhos homens e uma mulher só. E isso para os meus pais foi algo muito difícil. E talvez foi a coisa mais difícil que eu tive na vida, foi abrir mão da parentela. Deus falou para Abraão, saia da tua terra e da sua parentela. Entendeu? Que o chamado tem renúncia da família. Às vezes o chamado tem renúncia do trabalho. Às vezes o chamado tem renúncia das nossas vontades, das necessidades. Jonas, ele vai ser chamado para ir para um lugar que ele não queria ir. Deus chama Jonas para ir para Nínive e ele pega um navio para ir para Tarsis. Muitas vezes a gente é assim. Não, Senhor, eu não quero ir para Nínive, não. Mas o chamado muitas vezes é renúncia, né, de lugares que a gente não quer, de situações que a gente não quer. Porque o chamado, gente, não é um chamado para onde eu quero ir, mas é um chamado para onde Deus me chamou. Né? Qual é o propósito de Deus para a vida de cada um? Deus chama Moisés para conduzir o povo de Israel, primeiro para libertar e depois para conduzir o povo para a terra prometida. Esse era o chamado específico de Moisés, e para isso Deus vai trabalhar na vida de Moisés por longos 80 anos. Eu acho interessante para olhar por esses chamados, né, que a gente está trabalhando aqui rapidamente, e a gente vê que primeiro Moisés passou 40 anos no palácio, sendo preparado, né, nas questões de habilidades, mas depois ele vai para Midian, onde tem um outro tipo de tratamento, onde Moisés vai passar 40 anos ali pastoreando o rebanho de Jetro. Então às vezes a gente não entende, mas por que eu estou nessa situação? Por que Deus está me levando por esse deserto? É porque, gente, o chamado ele implica em a gente se esvaziar. O preparo não começa com alguém cheio, o preparo com alguém vazio. Então, Deus vai nos conduzir por situações que a gente não vai entender. Deus chamou Samuel, ainda jovem, ainda menino, para quebrar a cadeia de que Deus não chama, não. Deus chama menino também. Deus chama uma criança, né? Para ser na boca profética, para fazer diferença em Israel. Deus vai chamar, irmãos, Maria, né? Para ser a mãe do Salvador. Uma menina, uma jovem. E Deus escolheu Maria, né? Porque Deus contempla. Então, Deus ele chama pessoas diversas, né? De maneiras diversas, com ocupações diversas, porque o chamado de Deus não está preso a estereotipo. Deus ele contempla o coração. Ele disse para Samuel, quando Samuel foi ungir Davi: Samuel, não atente para o homem, para a sua aparência, porque diferente de você, Samuel, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. E Davi, mesmo não sendo aos olhos praticamente da sua família, praticamente dos seus amigos, não tinha aparência, não tinha eloquência, não era o possível, né, rei de Israel. Deus olhou para o coração de Davi
e viu no coração de Davi talvez fidelidade, talvez sinceridade, talvez pureza. Não era a aparência de Davi, era o que estava dentro. E o que está dentro, meus amados, só Deus é que vê. Então o chamado de Deus, ele quebra paradigmas. Deus chama quem ele quer, porque ele contempla, ele sonda. O salmista disse que Deus é o único que sonda os corações e as mentes. E muitas vezes nós estamos muito presos, né? Ao estereotipo, às qualidades, a gente vai falar sobre isso. E o chamado de Deus, ele é um chamado, alguns equívocos, né? Vamos falar aqui um pouquinho agora. Que a gente, muitas vezes, a gente pensa. Primeiro, um dos primeiros que eu listei aqui é que o chamado, ele não é geográfico. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, né? Quando eu fui chamada, quando Deus falou, já aos pouquinhos eu vou estar contando sobre isso. Eu achava que eu tinha chamado para a Índia, né? Eu quero ir para a Índia, Senhor. Eu sonhava, eu orava, eu buscava muito, eu intercedia muito pela Índia. Eu tinha uma verdadeira paixão, eu aprendi tudo sobre a Índia. Até antes do seminário eu já tinha essa vontade. E lá no seminário também isso cresceu mais ainda. Mas com o tempo a gente vai aprendendo que o chamado, ele não é geográfico, ele não está determinado a um lugar específico. E tem muita gente que fala, mas Deus me chamou para a África, mas Deus me chamou para a China, Deus me chamou para os Estados Unidos, para a Itália, para os ribeirinhos, né? Deus me chamou para, muitas vezes, condiciona o chamado a um determinado local, uma questão geográfica. E nós sabemos que o chamado, ele não é para um determinado local. Deus, ele chama para fazer algo para ele. Deus nos chama para fazer a sua obra. E muitas vezes a gente pergunta, para onde que Deus quer me enviar? Para onde que eu vou? Para que povo é que eu vou? Onde a pergunta seria, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Qual é o seu propósito na minha vida? Qual é o seu chamado? Qual é o dom? Aonde é que eu vou exercer esse ministério? E essa questão de onde Deus vai exercer o seu dom, independe do lugar que você está. Pode ser até dentro de sua vizinhança, pode ser dentro de sua casa, pode ser dentro da igreja local, como pode ser fora da igreja local. Pode não ser especificamente para um outro país, mas pode ser dentro de culturas diversas, né? Pode ser especificamente dentro de um hospital, ou especificamente com um grupo, como os presidiários, como os hospitais, com crianças, idosos, enfim. O chamado de Deus, ele ultrapassa essas barreiras. Deus nos chama para servir. Deus nos chama para sermos edificadores da sua obra, ganhadores de algo. Então, a questão não é aonde eu devo ir ou para onde ir, mas, Senhor, né? É a direção de Deus. Qual a direção de Deus para a minha vida? A questão é aonde, Senhor? Qual é a direção? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Os que são chamados para serem pastores, vão ser pastores em qualquer lugar. Deus te chamou para ser pastor. Você pode ser pastor aqui em Salvador, você pode ser pastor aí em Jequié, ou você pode ser pastor em qualquer lugar. Você pode ser pastor dentro de uma grande igreja local, mas você pode ser pastor também numa aldeia indígena, na beira da estrada, debaixo de uma árvore. Você pode pastorear crianças, como você pode pastorear, né, líderes. Né? Pode ser um chamado para trabalhar com líder, com liderança, com famílias. Deus pode estar capacitando e chamando pessoas com amor específico, né, por drogados, por pessoas que estão em depressão, por adolescentes, pela galera teen. Deus chama, Deus vocaciona e Deus coloca amor. Então a questão não é aonde ou onde, né, mas qual o propósito de Deus na minha vida? Qual é a minha paixão? Aonde Deus quer que eu sirva a Ele? Paulo foi chamado para ir para os gentios, né? E não para um determinado local. Qual era o lema, o alvo de Paulo em Romanos 15, 20? Né? Aonde Cristo não fora anunciado. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Você sabe qual era o tema de Paulo? Aonde Deus não tinha sido anunciado. Aonde é que Cristo ainda não é anunciado? Aonde é que as pessoas estão não alcançadas? Onde estamos não alcançados? Há
prerrogativa de Paulo, o desejo de Paulo, o alvo, o lema da vida dele era plantar igrejas onde não existia igreja, onde Cristo não tinha sido anunciado, onde havia trevas. Então Paulo não queria, ele disse, não, eu não quero anunciar onde já tenha, é difícil, onde já tem ali igrejas, não, eu quero ficar em outro lugar. Então Paulo foi chamado para ser gentil. E ele foi para Antioquia da Síria, ele foi para Antioquia da Pisídia, ele foi para Romanos, né? Ele plantou uma grande igreja em Éfeso, ele plantou uma igreja em Coríntios, uma cidade metropolitana grande, uma cidade, né, idólatra. Então o chamado de Paulo não era um chamado geográfico, nem específico, era chamado para os gentios, aonde Deus não tinha sido alcançado. Essa era o alvo de Paulo. Uma segunda coisa que a gente precisa desmitificar, né, que a gente precisa quebrar paradigma em relação ao chamado, é que Deus chama, é Ele que chama e Ele que separa. Eu quero convidar você para a gente ver um texto que é um texto que eu tenho muita intimidade, que eu gosto muito, que é Atos no capítulo 13, que conta a história, né, de como Barnabé e Saulo foram separados, né? Então, eu vou dar um tempo para você abrir Atos, capítulo 13, o versículo 1 e o 2. E o 3, né? Para a gente fazer completinho, né? Bonitinho. Diz assim, enquanto você está aí, eu vou com uma aguinha aqui. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, Petarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para obras que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Diferente do que muita gente pensa, que a igreja primitiva, a igreja missionária foi a igreja que estava em Jerusalém. A Bíblia nos mostra aqui em Atos que a primeira igreja missionária foi a igreja que estava em Antioquia da Pisídia, porque tinha Antioquia da Síria e tinha Antioquia da Pisídia. É muito interessante que é Barnabé que vai para essa cidade, e ali aquela cidade foi fundada, segundo aqui os teólogos, né, segundo os estudiosos, provavelmente por pessoas que saíram da perseguição. E eles chegaram ali em Antioquia, alguns irmãos que chegaram, que foram fugidos de lá de Jerusalém. Isso está em Atos capítulo 8, né, que conta, né, que por causa da perseguição, primeiro o mártir foi Estevão, aí o povo saiu, né, todos saíram, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém. Aonde o povo de Israel ia, eles iam pregando o evangelho. Aí diz o texto, com exceção, né, que eles não pregavam aos gentios, eles só pregavam aos judeus. Mas alguns irmãos chegaram em Antioquia e pregaram aos gentios. E ali começou um grande trabalho missionário, um grande trabalho evangelístico. E as pessoas foram sendo ganhas. E a igreja em Jerusalém enviou Barnabé. Eu acho muito impressionante o trabalho de Barnabé. Porque Barnabé chega em Antioquia e ele percebe uma igreja grande, uma igreja muito trabalho. E ele decide fazer algo que quase ninguém pensou em fazer, chamar Saulo, que estava lá em Damasco, que estava lá desacreditado. Né? E ele vai até Damasco, diz para Paulo, vem Paulo. E eles vão para Antioquia, né? Convence Paulo. E em Antioquia eles começam a fazer um trabalho de discipulado. E pela primeira vez, o texto que aquela igreja, aqueles irmãos foram chamados de cristãos. As pessoas viam na rua e eles disseram, olha ali, eles são os cristãos. Que significa pequenos Cristos. Eles eram tão parecidos com Cristo. Eles se identificavam tanto com o Senhor que as pessoas começaram a chamar eles de os pequenos Cristos. Que coisa linda. E é nessa igreja onde Barnabé e Saulo, eu vou dizer Barnabé, gente, porque Barnabé era o líder aqui nesse momento. Barnabé e Saulo estão ali trabalhando. Diz o texto, eu vou trazer de novo o texto que é muito importante. Na igreja de Antioquia havia quem? Profetas e mestres. Aí ele vai listar quem eram esses profetas e quem eram esses mestres. Barnabé, já falei sobre ele, né? O líder que vai chamar Paulo. Simeão, chamado Níger. Simeão é provavelmente aqui um
africano. Lúcio de Cirene, aqui Cirene é a cidade.